Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Oi, gente, o Mente Aberta vai começar agora. Bom, o aborto deve deixar de ser crime? O aborto deve ou não ser permitido? Em que casos? Esse é o nosso tema de hoje. O que é que pensa a medicina sobre o aborto? Falaremos aqui também. O debate deve ser ligado à saúde da mulher e aos direitos humanos e não acontecer sobre conceitos religiosos. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos ouvintes, pelo Telegram, @Rádio IFSP. Vamos agora para as notícias do campus. Até mais! Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my hand to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl, marry you anyway. Marry that girl, yeah, no matter what you say. Marry that girl, and we'll be a family. Why you gotta be so I hate to do this, you leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be boys. Standing at that altar. Or we will run away to another guy that say you know she's in love with me. She will go anywhere I go. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, 'cause the answer's still no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl, marry you anyway. Marry that girl, no matter what you say. Marry that girl, and we'll be a family. Why you gotta be so Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl, marry you anyway. Marry that girl, no matter what you say. Marry that girl, and we'll be a family. Why you gotta be so rude? Yeah. Why you gotta be so Why you gotta be so rude?
Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Pessoal, desculpa as falhas técnicas agora há pouco. Agora a gente vai começar o tema do aborto dando instruções para vocês. E para depois a gente vai fazer um debate legal aqui. Aqui quem fala é o Da Hora e vamos lá. O aborto é um tema polêmico. Hoje nós temos uma legislação de 1940 que não penaliza o aborto em situação de risco de vida para mulheres, estupro ou quando o feto é anencéfalo, né? Não nasce com cérebro ou não está desenvolvendo o cérebro. Essa é a situação atual no Brasil. Quando a gente fala de descriminalização e legalização, vocês têm que entender que são duas coisas diferentes. O Estado, ele pune mulheres que tentam abortar. Ele as prende. A descriminalização defende que mulheres não devem ser presas por tentarem abortar. As clínicas e os médicos que promovem isso devem continuar, mas as mulheres que tentam, o pessoal que defende a descriminalização defende que elas não podem ser presas. O Estado não libera acesso para o aborto, a não ser nos 3 casos citados acima. A legalização defende que ele deve liberar para todos os casos, enquanto os que não são a favor da legalização dizem que deve continuar nesses 3 casos mesmo. Até as 12 primeiras semanas, na maioria dos países, ele é permitido com mais facilidade, nos 3 casos que a gente citou. Na maioria dos países que não legalizaram ainda. A partir daí fica mais difícil, depois das 12 primeiras semanas, nesses 3 casos, a pessoa abortar. Conseguir o aborto legal, com segurança e, sabe, você não vai ser preso. Uma em cada 7 mulheres brasileiras já fez aborto. Isso representa 5 milhões de mulheres. O aborto clandestino em nosso país provoca 602 internações diárias por infecção, a terceira maior causa para a morte materna no Brasil. Com base nas informações que passamos agora, gente, vamos debater o tema e ver o que o pessoal acha. Vocês podem participar também pelo Telegram, @rádio IFSP. Então vamos lá, mandando mensagem e opinião pra gente discutir. A gente tá aqui com a Isabel. Oi, Bel. Oi, gente. Tá com a Graziele. Oi, amigo seu louco. Tá com a Rafaela. E tá com a Giovana. E tá com o Pedro. E a gente vai estabelecer um debate agora. Vamos começar com o primeiro tópico. Gente, o médico que eles... quando uma mulher tem uma infecção, ela vai ao hospital e o médico vê que ela tentou ou conseguiu um aborto, a obrigação legal dele é denunciar. O que vocês acham disso? Fala aí primeiro, Bel. Enquanto for crime abortar, eu não acho errado. Só que é como você falou, a questão não é punir a mulher somente por ser um crime. É punir quem fez. Tem clínicas que fazem isso que tem estruturas ridiculamente horríveis. São com estruturas horríveis. E muitas vezes vê que a mulher abortou, outras não dá nem pra ver, porque a mulher morre fazendo isso por conta das estruturas que essas clínicas têm. Ou mesmo as estruturas com clínicas avançadas, que são mais caras, para o pessoal que pode pagar mais caro. Exatamente. Não é só na questão de poder aquisitivo isso. Não tem nada a ver com poder aquisitivo, na verdade. Enquanto crime, eu acho que sim, deve ser denunciado. Enquanto crime. Beleza. Fala aí, Grazi, o que você acha? Então, eu concordo com a Bel. Enquanto crime, ele deve ser denunciado. O problema é quando e se for legalizado. Eu acho que as clínicas, como eu posso explicar? Elas têm o dever moral e ético de denunciar. Só que elas também têm que ser punidas. Porque há várias clínicas que elas fazem isso. Que elas fazem aborto, que elas fazem o ato de abortar, de tirar o feto da mulher,
e não são punidas, elas são ignoradas e a culpa é para a mulher. Então, não tem realmente uma estatística sobre isso, só que tem mesmo, eu já vi uma notícia, infelizmente eu não tenho acesso aqui, de uma clínica que fez o aborto e não conseguiram provar que ela fez o aborto. Infelizmente, gente, tá óbvio, né? Se a mulher morreu, então, como é que fica? Tinha registros no útero dela. Mas bem, esse não é o tema agora. Vamos falar aqui com a Rafa, o que ela acha. Você acha que o médico você acha que é certo isso, ele ter que denunciar a paciente porque ela tentou ou conseguiu fazer o aborto? Então, Andressa. Desculpa, tô... E eu acho que... Então, eu acho que se legalizassem o aborto, as mulheres não iam precisar abortar clandestinamente e ia evitar os riscos de muitas mulheres morrerem por abortos clandestinos, que é mais legalização pela saúde da mulher, não por questão de violar os direitos humanos. Entendo. A Giovana quer dar a opinião dela? Ela tá aqui com a gente também. Bom, eu acho que os médicos não deveriam falar, né? Até porque é de escolha da própria mulher o que ela vai fazer com aquele filho. É desumano, sim, a tirar a vida de uma criança, mas depende muito da necessidade daquela mãe, depende muito das condições, depende muito de tudo que englobou e do que fez ela ter aquela atitude. Bem, pessoal, então, como vocês acham que deve ser feito? Giovana, se o médico não pode denunciar que a mulher fez o aborto, ele pode perder o emprego. O que você acha que deve ser feito? Então, como vocês disseram, é uma lei. E essa lei deveria ser revisada, né? Ver o que pode estar fazendo. Quando uma mãe faz por querer mesmo, é como se fosse um crime, exatamente. Matar alguém é um crime. E matar uma criança é um crime. Depende. Para algumas pessoas, já se considera criança, já se considera um bebê, um filho, desde o feto. Então, é aquela parte que a mulher, às vezes, toma uma pílula do dia seguinte e acaba abortando o filho, já é considerado um aborto e um crime, mas talvez não foi intencional. Tem mulheres que nem sabem. E se o médico for denunciar esses tipos de caso, acaba prejudicando uma pessoa que pode ser inocente. Então, vamos continuar aqui. O próximo tópico seria o jeito que os outros países lidam com o aborto. O Brasil, a situação dele é que se a mulher foi estuprada, se o bebê dela é encéfalo, que nasce sem cérebro, ou, aliás, não está desenvolvendo o cérebro, ou se ela corre risco de vida. Em outros países, o aborto é legalizado, como no Uruguai. No Uruguai, a taxa de morte por aborto caiu para 0%. De acordo com o site Cefêmea, que fez pesquisa baseada na Universidade Feminista de São Paulo, acredito eu. E a taxa de morte caiu para 0%. No Uruguai, o aborto foi tratado de certo modo. A mulher que tem o feto e quer abortar passa por vários psicólogos e psiquiatras e ela decide, a partir dessas informações e dos conselhos, das recomendações dos psicólogos e psiquiatras, saber se ela ainda quer abortar ou não. Ela decide isso. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que isso funciona? Vocês acham que isso caberia na nossa situação? Se é a mesma situação? Se isso realmente é a solução correta? Vamos lá, Bel? Bom, questão de legalização do aborto. Eu acho que tem sempre os prós e os contras, né?
se for ver realmente a estrutura que a gente tem no nosso país, tem seus prós e contras, e todos bem acentuados ali. A questão de prós é que nós vemos exemplos de outros países com relação ao aborto, falando que diminui a taxa de aborto e diminui a taxa de morte de mulheres, porque não é feito de forma clandestina, não é feito de forma inapropriada, num lugar que não tem condições. E entra também numa questão de estrutura do nosso país. Um receio que eu tenho, na verdade, não posso falar ao certo se eu sou ou não a favor da legalização. Mas eu vejo esse pró, que é na questão de diminuir a taxa e a mortalidade. Na questão de ser meio que obrigatório, uma certa estrutura também. Mas, e se a forma de abortar que não seja aceitável, que não tenha uma estrutura, continuasse? Então, esse é um medo meu. Eu sou mais a favor do que contra a legalização, mas eu ainda fico em cima do muro por conta dessa questão. E se mesmo legalizando, não continuasse uma forma inapropriada de aborto? E essas mortes continuassem, entendeu? Então, não sei. Então, Bel, isso é um grande argumento dos que são contra, porque eles falam, isso vai ser usado como um método de contraceptivo. Mas, eu infelizmente não tenho as estatísticas aqui, gente, mas as taxas de aborto em países que foram legalizados, elas não subiram, elas diminuíram. Não, eu mencionei isso, inclusive, enquanto eu tava falando. Desculpa. Eu mencionei que quando legaliza, diminui a taxa de abortos e de mortalidade de mulheres que abortam. Eu falei isso. Só que a questão é, e se a estrutura do nosso país não condiz com a estrutura do país dos outros, entendeu? É um receio meu, mas eu sou mais a favor da legalização do que contra a legalização do aborto. E outra questão também é que quando você legaliza, de certa forma o Estado ele é obrigado a dar uma certa estrutura para a mulher que quer abortar. Então, ele é obrigado, ele tem que dar um suporte psicológico e médico para ela. Então, por essa questão, sim. Outra questão também é que, legalizando ou não legalizando, isso vai continuar. A questão é, vai continuar de forma adequada, entre aspas, né? Ou de forma não adequada? Eu acho a questão sei lá. Fico em cima do muro ainda. Então, a questão de legalizar o aborto aqui no Brasil é que ia abaixar as taxas de morte e a questão de, o corpo da mulher, entendeu? É saúde pública e não viola os direitos humanos para a mulher. Se violar pro bebê e para a mulher, como fica? É questão de ter bom senso. Se a mulher não quiser ter um filho, ela não é obrigada a ter. Não é questão de, talvez, não se preveniu. É questão de, às vezes, ocorre acidentes e a mulher não pode levar a culpa por isso. Ela não precisa ter um filho se ela não quiser. Mas e quando a mulher não se preveniu, Andressa? Então, questão disso, se legalizarem o aborto, eu acho que deveria ter também uma lei em cima disso, por questão disso, a mulher não se prevenir lá e quiser abortar. Eu acho que deveria ter uma lei, falando até os fatos, até quando pode abortar. Então, Andressa, a lei é que se for estuprada, ela pode ir até 12 semanas. Então, a lei no Brasil, exatamente, é questões físicas e psicológicas, por exemplo, o caso de estupro. A lei ela não viola, ela não, como fala, ela permite que aborte. Sim. Só que em questão de não se preveniu, aí já é outro caso. Só que eu acho que a mulher deveria ter direito. Melhor do que ela colocar um filho no mundo e criar de qualquer jeito. Eu acho que a mulher tem o direito de ter as decisões do seu próprio corpo. Os que são a favor dizem que
maioria que é a favor, ou aliás, contra a legalização, dizem que são pró-vida, não, dizem que são pró-nascimento, porque eles não pensam como aquela vida vai viver e o que ela vai se tornar. O que você acha disso? Eu acho que se a mulher descobrir entre no máximo 2 semanas que tá grávida e ela tomar uma pílula no dia seguinte e abortar, eu não creio que o feto não tem nem... Não tem sentimento, o coração não tá batendo direito ainda. Sistema nervoso? Não tem. Isso, na verdade, não é considerado aborto porque a pílula do dia seguinte ela é vendida na farmácia. Você pode tomar entre 72 horas. em qualquer momento, em 72 horas, você ir na farmácia e comprar uma pílula do dia seguinte. Isso não é considerado aborto. Complementando o que a Andressa falou, ela tinha dito que ocorre acidentes. E a pílula do dia seguinte também teve um acidente. Há uns tempo atrás, uma marca lançou. E, porém, essa pílula não funcionou. Então, a culpa é da mulher. Ela é obrigada a ter porque a pílula não funcionou. Então, questão de... da pílula... Independente se a mulher fez, ela tomou precaução, depois ela vai tomar a pílula. Só que tem hora que a pílula vai deixar de fazer efeito. Não é primeira vez 100%. Vai abaixando o nível de efeito da pílula. E eu acho que a mulher não tem que pagar por não fazer efeito aquilo. Ela tá tomando as previdências. E se não... Que nem a questão que a Graça falou, não fazer efeito. Você acha que realmente a mulher deve pagar por isso? Por ela se prevenir, mas venderem um negócio que não faz efeito? Então, falar... Então, falar sobre aborto é bastante complicado, são bastante quesitos a serem analisados. Mas pensando por um lado, somos nós quem decidimos se vai legalizar ou não. E se é uma democracia, somos nós que decidimos, devemos ver o que vai ser melhor pra gente, até porque é uma questão de ética e moral também. Se for legalizado, muitas mulheres vão pensar antes de fazer. Quando não é, elas agem por impulso. E isso que esclarece as estatísticas de que legalizado, ele terá menos pessoas fazendo isso, né? E como já existe clínicas que fazem isso, clínicas clandestinas, aqui em São Caetano do Sul, se eu não me engano, tem algumas que já foram abortadas por fazerem abortos. As clínicas estão sendo descobertas e, na verdade, essas clínicas que ajudavam as mulheres a ter uma saúde melhor do que aquelas que tomam chá. Tem mulheres que tomam chá, que inventam coisas para poder matar o seu filho, né? Dizemos assim. Tirar a vida daquele depende, porque tem mulheres que chegam a jogar crianças depois de nascidas. Esse é o pior tipo de aborto, no meu caso. E a partir do momento que teve ali, pra mim, eu acho que ali sim já é uma morte fatal de um ser humano. Dentro da barriga, eu já posso dizer que por mim, a criança não... Podemos dizer que não foi ao mundo. Então, ela poderia sim abortar. Esse é um dos argumentos e vai da ética e da moral de qualquer um, né? Saber se vai abortar ou não. Por isso eu acho que deveria ser legalizado. E, querendo ou não, vai sempre haver o aborto. Aqui quem tá falando é o Pedro, finalmente, depois de um tempo que eu não falo, né? E assim, eu acho que uma das coisas pra... Exemplo, pra você não fazer o aborto, falar assim que você vai criar a criança de qualquer jeito. A gente tem que levar em consideração também que existe uma coisa chamada para as pessoas adotarem, darem pra adoção. Porque tem tanta gente querendo filhos assim e não consegue ter, e em vez de criar, então a gente poderia colocar assim na mente das pessoas mais uma opção em vez de jogar o filho ou se não abortar, né? E aí? E aí, a gente já falou, Graça já falou.
Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse tópico? Então, houve uma pergunta no Telegram que mandaram pra gente e a pergunta era como é feito o aborto. E o aborto, ele pode ser feito de diversas formas, né? Como a gente já disse, tomando a pílula quando a criança ainda está dentro da barriga, tomando chás, podemos dizer que tipo de macumba. Brincadeira. Chás que fazem efeitos contraceptivos e jogando crianças por aí, deixando largadas nas ruas. Tá, gente, vocês acham que essas formas de... peraí, a Bel vai falar. Bom, eu falei muito da questão da legalização e não legalizar e blá blá blá, mas tem um porém. Sou totalmente a favor da legalização quando o caso é estupro. Geralmente quando as mulheres elas são estupradas e na hora elas já vão para o hospital, elas tomam uma bateria de remédios que não deixam ela engravidar. Mas tem um porém. Quando o estupro é na família, essa criança, essa menina, essa mulher que seja, ela demora para poder denunciar a pessoa. E a pílula do dia seguinte não faz mais efeito. E até 3 meses, até 12 semanas, eles falam que a criança não tem o sistema nervoso. Então elas não vão sentir dor quando abortar. Nessa questão, eu sou totalmente a favor. É uma coisa que eu sempre falo. Eu vou me colocar no lugar dessa mulher, dessa menina, do que seja. Se fosse comigo, de qualquer tipo que fosse, eu não conseguiria ter uma criança dessa. Eu não conseguiria. Como também eu não conseguiria ser filha de uma pessoa dessa. Então, eu acho que entra muito nessa questão também. Mas, eu acho que é isso. Já que você entrou nessa questão do estupro, gente, ano passado o nosso presidente da Câmara dos Deputados Federais queria dificultar o direito do aborto para as mulheres que foram estupradas. O que vocês acham disso? Então, o aborto ainda é uma questão muito polêmica, assim. E a maioria das pessoas, elas são meio que divididas, elas têm aquelas exceções. E as exceções geralmente se encaixam em caso de estupro. E eu não acho certo uma mulher ter um filho de uma violência sexual desta magnitude, gente. Fruto do estupro. Fruto do estupro. Imagina o problema psicológico que ela deve enfrentar. Que ela enfrenta já um problema psicológico enorme pela violência que ela sofreu. Imagine pelas consequências de gerar um fruto, como as pessoas dizem. Imaginar uma criança e ver, relembrar o ato que ela sofreu. É muito difícil. Inclusive para a criança, né? Como eu falei aqui mesmo, se põe no lugar de uma criança que foi fruto de um estupro. Não, eu acho que cabe a escolha da mulher também decidir se vai ou não abortar, mas... Então, Bem, gente, o que eu ia falar aqui antes da Bel começar é que tem muita gente que considera a pílula do dia seguinte uma forma de aborto. O que vocês acham? A pílula do dia seguinte, eu já disse, depende bastante do tempo, né, que aquele feto tá dentro da mulher. E por mim, não é crime não, já é um aborto, mas um aborto que não faria diferença nenhuma. E, assim, no Uruguai isso é completamente normal. Já que eu falei do Uruguai, vou falar nos países que são liberados, né? Que a legislação permite. Os Estados Unidos, a Espanha, a França e a Cuba são os únicos países, além do Uruguai, que permitem a legislação do aborto, desde que haja risco grave à saúde da mulher. Então, ela pode estar abortando o filho quando tiver riscos à saúde. Já no Uruguai, independente, se a mulher quer, ela pode tirar. Então, como a Giovana falou, esses países que foram a legalização do aborto, a taxa de morte caiu para 0. Mas vamos para o próximo tópico, gente. Vocês acham que a religião geral, que
tem como moral a vida e essas coisas, você acha que ela influencia a opinião da maioria contra o aborto? Fala aí. Então, pode falar as religiões? Principalmente o catolicismo, ele influencia muito na vida das pessoas, e não é de agora. Desde, né, vamos rever a história, né? E eu acho que, assim, a igreja é um ato de fé. Ela não pode ficar interferindo, não pode deixar que as pessoas deixem a igreja interferir na sua vida, porque são... Separação entre igreja e Estado. Tem que saber onde é seu momento de fé e onde começa a sua vida pessoal. Eu acho que aborto não é questão de religiosidade, é questão de saúde pública. É questão de separar o indivíduo da comunidade. Exatamente. Nessa questão do Estado laico, vamos lá. O Estado laico, entre aspas, nós temos bancada evangélica na Câmara dos Deputados. Não, mas eu não estou falando que existe. Eu estou falando na questão da igreja não interferir na questão do aborto. Ah, desculpe. É outra coisa. É entre aspas mesmo, porque... Então, eu sou católica, mas assim, não acho que... E sou a favor da legalização do aborto. Então, eu acho que as pessoas elas têm a liberdade de sua própria escolha, mas que a igreja também não deve interferir nisso, na questão do Estado. Eu acho que deve realmente ser laico. A igreja... Ela pode continuar com os seus conceitos, ela pode continuar, mas assim, quer continuar? Mas também não critique tanto a camisinha. Você quer ser contra o aborto, mas também critica a camisinha. E outra questão que você falou da pílula do dia seguinte. Eu não acho uma forma de aborto. Eu não acho. Seria como se você usasse uma camisinha. Então, bom, acho que é isso. Tá bom. A opinião da maioria sobre o aborto é que a maioria do país é contra. Vocês acham que a religião influencia nisso? Tipo... A religião está presente bastante na Câmara dos Deputados, bancadas evangélicas e em outras religiões além do cristianismo. Vocês acham que a gente não devia tomar uma atenção maior a isso? Porque a igreja, como a Andressa disse, ela é influente na sociedade desde os primórdios. Então, vocês acham que a gente devia ter uma atenção redobrada sobre isso? Que a gente devia protestar contra isso? Porque eles decidem a nossa vida, né? E se decidirem a vida de acordo com a moral deles, vocês não acham que isso é incorreto? Alguém responde, por favor. Todo mundo ficou meio perplexo aqui. Eu acho que seria incorreto sim, porque a igreja não poderia influenciar em nenhum Estado laico, porque é uma decisão de nós mesmas. Então, se eu vou sofrer as consequências depois, não é ninguém mais. Então, deixa que eu assuma os meus atos. Se eu fiz isso é porque eu tive algum motivo e então eu vou ter que pagar por eles, e quem vai pagar sou eu mesma. Talvez o meu psicológico, os meus sentimentos. Então eu acho que ninguém deveria interferir. Nem Estado laico, nem igreja, nem nada. A decisão é minha, é nossa, é de nós mulheres. Eu concordo com a Gi, principalmente porque tem uma coisa que existe que chama livre-arbítrio. Então, é só isso que eu quero falar, que meio que já define totalmente a minha frase. O problema é o determinismo, né? E essas leis que agem com a gente, então devemos aceitar, mas nem todo mundo. Então, por isso temos esse político tema para discutir. Beleza, gente, o debate está acabando. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Acho que por hoje foi isso, foi bastante prolongado, bastante interessante, e acho que esclareceu dúvidas de algumas pessoas, como as respostas que tiveram sobre as perguntas do Telegram. E é isso aí. Beleza, gente. A gente vai dar uns recados aqui. Hoje, a gente tem que dar recado, né? O locutor Pedro saiu do programa, mas pretende fazer participações especiais aqui, muitas vezes. E que os estudantes do IFSP de Suzano vão protestar nas ruas de Suzano
para melhorias ao redor do campus. Hoje às 6 horas. Desculpa, é hoje, né? Tá, hoje às 6 horas. Acompanhem e não percam, talvez os próximos programas acompanhem essas manifestações. A gente vai colocar mais uma música agora e vai encerrar. Mandem mensagens pelo Telegram, nem que sejam um oi, sugestões, perguntas, músicas. E a gente vai ficando por aqui. @Rádio FSP, tá, gente? Até a próxima quarta, 1h30. Tchau. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Million miles from the sun. People get ready, 'cause here it comes. It's a light, a beautiful light, over the horizon, into our eyes. Oh my, how beautiful. Oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know, wherever you go, you can always come home. 240,000 miles from the moon, we've come a long way to belong here, to share this view of the night, a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my, how beautiful. Oh my, irrefutable Father, he told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know you're never alone. You can always come back home. You can always come back. Every road is a slippery slope, but there is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you. Just know that wherever you go, no, you're never alone. You will always get back
And I know this much is true. Baby, you have become my addiction. I'm so strung out on you, I can barely move, but I like it. And it's all because of you. So then it's all because of you. And it's all because of you. So then it's all because never get enough. She's the sweetest drug. Ooh, think of it every second. I can't get nothing done. Only concern is the next time I'm gonna get me some. No, I should stay away from, cause it's no good for me. I try and try, but my obsession won't let me leave. I got a problem tonight. Ooh, even if I did, I don't know if I would quit, but I doubt it. I'm taken by the thought of it. Hey. And I know this much is true. Baby, you have become my addiction. I'm so strung out on you. Strung out on you. Barely move, but I like it. And it's all because of you. So then it's all because of you. And it's all because of you. So then it's all because never get enough. She's the sweetest drug. No doubt. So strung out. This is the thing about so strung out. Hey, only you. Because of you, and it's all because of you. Never get enough. She's the sweetest drug. She's the sweetest drug. Você ouviu a Rádio Instituto Federal. Rádio Instituto Federal. Consulte a programação em www.radioifsp.com.br.